Olá, boa noite. Hoje é dia 9 de abril, meio da semana, e está no ar o seu Rede Alto Tietê News. Nos últimos meses, ligações para os números de emergência 190 e 193 salvaram mais de 1.000 bebês engasgados em todo o estado de São Paulo. Em média, 3 crianças por dia foram socorridas com o apoio da PM e do Corpo de Bombeiros. Foi o que aconteceu com a pequena Luísa, de 2 meses, que se engasgou após tomar um remédio durante uma visita à casa da bisavó. Desesperada, a mãe ligou para o 90 e em menos de 5 minutos uma equipe da PM chegou ao local e realizou a manobra de desengasgo, salvando a vida da recém-nascida. Ao longo de 2024, foram mais de 1.200 atendimentos como esse no estado, um aumento de 57% em relação ao ano anterior. Muitos desses salvamentos foram feitos com orientação pelo telefone mesmo, ainda durante a ligação, graças ao treinamento dos profissionais do Copom e do Corpo de Bombeiros. A mãe de Luísa, emocionada, agradeceu aos policiais que, além de socorro, retornaram ao hospital para acompanhar a recuperação da menina. Um gesto que vai além do dever. A Secretaria de Segurança Pública reforça que o reconhecimento de primeiros socorros e a rápida ação podem fazer toda a diferença. Importante também, gente, que não seja realizado trote, viu? Deixa a linha livre aí, tanto para a parte do Corpo de Bombeiros, da PM, que sejam ligações aí que necessitam realmente de auxílio. E falando em resposta rápida e eficiente, a PM agiu novamente, mas agora contra o tráfico de drogas na zona leste da capital. Após uma denúncia anônima, a Polícia Militar apreendeu mais de 80 quilos de cocaína na comunidade Caixa d'Água. A operação realizada pelo 4º Batalhão de Ações Especiais de Polícia também resultou na apreensão de maconha, materiais para embalo e cadernos de anotações do tráfico. Os policiais flagraram 3 homens transportando um barril e um balde de grandes dimensões. Ao avistarem a viatura, os suspeitos fugiram, deixando para trás todo o material. O caso foi registrado no 24º Distrito Policial de Ponte Rasa e a Polícia Civil segue investigando a identidade dos envolvidos. A presença do BAEP tem sido fundamental no combate ao crime organizado nas comunidades. E a população que denuncia de forma anônima é parte essencial dessa luta. Do submundo das drogas, vamos para os laboratórios de biotecnologia. Uma empresa americana afirma ter revivido uma espécie extinta há mais de 10.000 anos, a Colossal Biosciences, e anunciou o nascimento de 3 filhotes do chamado lobo terrível, uma espécie que viveu na era do gelo, gente, faz tempo, hein? O feito foi possível graças à engenharia genética, que usou fragmentos de DNA extraídos de fósseis e tecnologia de edição genética para modificar o genoma de lobos cinzentos. Os filhotes, batizados de Rômulo, Remo e Calese, nasceram em outubro de 2024 e vivem em uma reserva secreta nos Estados Unidos. Mas a iniciativa, que foi chamada de ressurreição biológica, gera questionamentos na comunidade científica. Há quem defenda o potencial conservacionista do projeto, mas também quem considere um risco ecológico grave. Eu lembrei daquele filme dos dinossauros, gente, vocês lembraram? A empresa planeja reviver também outras espécies extintas, como o mamute, o dodô e o lobo da Tasmânia. Mas a pergunta permanece: seria essa solução para a preservação da biodiversidade ou um caminho perigoso? O que você acha aí em casa, hein? E da tecnologia de ponta para a realidade do transporte diário de milhares de brasileiros. Olha, uma obra de manutenção muda a rotina dos passageiros da CPTM. Os trens da linha 11 Coral da CPTM passaram a operar em via única entre as estações Suzano e Jundiapeba. A alteração, que começou nesta quarta, foi necessária para permitir o início de obras em uma ponte ferroviária na região. Com isso, os intervalos entre os trens passaram para 22 minutos, inclusive nos horários de pico. Para reduzir os impactos, foi acionado o PAESE, Sistema de Ônibus de Apoio, que funciona em horários de maior movimentação. A previsão é que a situação se estenda por cerca de 120 dias. Passageiros também terão que fazer baldeações em Suzano e Jundiapeba, dependendo do trajeto que fizerem. A CPTM afirma que as obras são essenciais para melhorar a infraestrutura da linha e pede paciência à população. E no próximo bloco, a gincana dos servidores solidários de Páscoa acontece, hein? E mais tem Moda e Economia com Marcos Vinícius. Eu volto rapidinho com as notícias para vocês.
estação mais chique e elegante do ano já bate aí na sua porta. E é lógico que a Lea Fashion já tem um preview de tudo que estará em alta na estação outono e inverno. E são muitas peças lindas, tons terra, verde, marsala e muitos acessórios para compor o seu look. Eu sei que você já sabe aonde fica a Lea Fashion, mas eu vou passar o endereço novamente. A loja fica aqui na Benjamin Constant, 1546, bem no centro de Suzano. Essa é a Lea Fashion, há 25 anos vestindo mulheres reais. Ótica tem um monte por aí, mas como a Óculos Mania, eu duvido. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado e muitas outras vantagens, como óculos pronto em apenas 40 minutos, armações a partir de R$ 49,90. Mas não para por aí não, nas compras acima de R$ 500 você ganha um fone de ouvido e nas compras acima de R$ 700 uma mochila personalizada. Legal, né? Essa unidade que eu estou hoje fica em Itaquá, na rua Capitão José Leite, número 26, bem no centro. Então venha você também trocar as suas lentes, suas armações, começar 2025 novo de novo. Venha para Óculos Mania. Clima de solidariedade marca a semana em Suzano. A gincana dos servidores solidários de Páscoa, realizada pelo Fundo Social de Solidariedade, arrecadou mais de 4.000 caixas de bombons para famílias em situação de vulnerabilidade. A mobilização envolveu todas as secretarias municipais e a Câmara dos Vereadores, numa disputa amigável e cheia de empatia. O evento aconteceu em drive-thru no Paço Municipal e envolveu desde o prefeito Pedro Ixi até vereadores, como Arthur Takayama, que doou 503 caixas. Mas a Secretaria de Esportes e Lazer foi a grande vencedora, com 696 caixas. Para a primeira-dama, Débora Rafuichi, presidente do Fundo Social, a ação mostrou como a solidariedade é uma marca forte do serviço público municipal. A arrecadação será destinada a programas sociais, garantindo uma Páscoa mais doce e acolhedora para centenas de famílias. E se a união faz a força na solidariedade, ela também ganha destaque na política regional. Vamos até Poá, onde o prefeito acaba de assumir um novo desafio em âmbito nacional. Olha, o prefeito de Poá, Saulo Souza, foi eleito vice-presidente de mobilidade metropolitana da Frente Nacional de Prefeitos, a FNP. A posse ocorreu nesta terça, durante a 87ª reunião geral da entidade em Brasília. Engenheiro com mais de 20 anos de experiência em transporte metroviário, Saulo chega ao cargo com projetos concretos na bagagem. Em 3 meses de gestão, reduziu a tarifa de ônibus de R$ 6,30 para R$ 5,70 em Poá e já articulou obras estruturantes junto ao governo do estado. A nova função vai permitir que ele compartilhe experiências e busque soluções conjuntas para os desafios da mobilidade urbana em todo o país, gente. Segundo Saulo, Poá está dando um passo à frente, ganhando protagonismo no cenário nacional. Destaque também para os investimentos em infraestrutura, modernização de estações de trem, reforma de passarelas, obras contra enchentes que prometem transformar a cidade. Falando em transformação, vamos agora conferir como andou o tempo hoje na região e como fica a previsão para amanhã. Em Guararema e Santa Isabel, a quarta foi de temperaturas agradáveis, com mínima de 16 graus e máxima de 28. Não houve registro de chuva significativa. Já amanhã, o céu deve ficar parcialmente nublado em Arujá, com mínima de 17 graus e chance de pancadas de chuva no final da tarde. As máximas devem girar em torno de 24 graus em Ferraz e a umidade do ar segue elevada. Agora a gente segue o jornal com uma correção importante. Ontem falamos sobre o café em homenagem ao Dia do Jornalista, promovido pela Câmara de Mogi, mas o vídeo com a fala do vereador Farofa não foi ao ar por questões técnicas. Agora você confere o que ele disse.
Para nós é muito importante, né, de ter esse relacionamento. A Câmara Municipal, a todo momento, tem buscado, junto com os nossos jornalistas aqui da região, os parceiros, os blogs, de ter esse bom relacionamento que é fundamental, não só para a democracia, mas para toda a cidade de Mogi das Cruzes e todo o Alto Tietê. Muitas demandas que vêm para a Câmara Municipal são jornalistas que nos traz. Então, a gente fez esse café, essa homenagem, né, valorizando essa parceria, o trabalho que vocês realizam no dia a dia. A gente vê também um trabalho da própria Câmara, seu também, na divulgação das ações, tudo, porque tem o pessoal que não assiste as coisas da Câmara, não vai até a Câmara. É uma maneira de fazer chegar à população que está sendo feito? Com certeza, né? A gente tem ótimos jornalistas, a gente tem bons jornais aqui, TV, não só na cidade, mas em toda a região. E graças a esse trabalho, a gente consegue chegar às pessoas no dia a dia que não acompanham o trabalho da Câmara Municipal. A gente tem uma TV que tem uma audiência boa, mas essa parceria é fundamental com vocês para levar para a população da cidade de Mogi das Cruzes e na região do Alto Tietê o serviço que a Câmara presta no dia a dia para a população. Hoje, quarta-feira, temos Marcos Vinícius no Modo Economia. Ele vai falar sobre compras internacionais. Marcos Vinícius, quais são as dicas de hoje para a gente? E tá no ar mais um Modo Economia com o Marcos Vinícius. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, um prazer mais uma vez. O Marcos Vinícius vem sempre com temas atuais, né? E hoje não podia ser diferente, porque tem um tema muito atual, na verdade, que teve algumas mudanças ontem mesmo, né? Dia 1º de abril, né? Não é mentira, né? Exato. Desde o ano passado mudou ali a regra para compras internacionais, teve muita gente reclamando. A gente vai contextualizar um pouco do porquê, mais um reajuste, qual que é a visão do governo com isso. Isso, a gente já citou algumas coisas de alguns impostos que entraram, né? Esse do ICMS agora mudou então. A partir de agora, a taxa de ICMS para compras internacionais sai de 17% para 20%. 3%. 3%. Mas lembrando, essa taxa do ICMS ela sempre existiu. O que mudou foi criada uma taxa de importação, que compras até $50 não tinha essa taxa. Ano passado passou a ter 20%. E compras acima começou a ter, além do ICMS, 60%. Essa taxa que era, o pessoal fala de taxa das blusinhas? Taxa das blusinhas, exatamente. Isso. Marcos Vinícius, elucida rapidinho o pessoal em casa que não assistiu ou perdeu algum modo de economia nosso. As pessoas repetem ICMS, às vezes nem sabem o que significa direito, né? O ICMS é um imposto de comercialização de mercadorias e serviços, né? Então, sempre quando você faz uma compra internacional, você acaba pagando esse imposto. Uhum. E o que o governo está buscando fazer com isso? Porque muitos produtos não tinha um imposto ali de importação. Ah, tá. E aí, imagina, você tem uma empresa no Brasil e para produzir um tênis você paga, só que para importar não. Acaba sendo injusto. É injusto. E aí isso pode fazer com que as empresas queiram sair do país para ir para um outro por conta disso. E aí o governo, ano passado, ele já ajustou isso para tentar igualar e agora ele está aumentando novamente para deixar mais essa disputa mais justa, essa concorrência ser mais leal ali. E deixar a economia aqui no país, né? Assim, o pessoal não sair e tentar valorizar a compra aqui, né? Exato. A ideia principal não é só equilibrar, mas fortalecer o mercado interno. Uhum. Os nossos próprios empresas aqui, elas possam vender mais, porque realmente, mesmo ainda com o ICMS que tinha, ainda era muito mais barato comprar fora. Sim. Então, teve o lado das pessoas que têm menos recursos, que comprava muito online por conta do preço, acabar sendo prejudicada, mas a ideia do governo realmente é tentar dar uma igualada para fortalecer o mercado interno. Esses 3% impactam a vida do consumidor? Se a gente for olhar, 3% ele não é muito, só que no cenário que a gente está agora, de inflação, onde as pessoas estão tendo que direcionar para o que é mais essencial. Uhum. Então ela tinha uma alternativa de comprar uma roupa mais barata, que ano passado já ficou mais caro, e agora vai ficar um pouco mais caro. Então, é esse pouquinho que tá fazendo a diferença, né? Exato. E quando a compra, quando você vai trazer alguma coisa, quando você vai comprar um tênis de fora, o preço está alto, pode gerar também aqui um nível de concorrência menor no Brasil, fazer as empresas subirem o preço, ou seja, acaba encarecendo e prejudicando as pessoas da mesma forma. Então, a ideia seria igualar para que realmente tivesse uma concorrência mais leal e essa concorrência estimulasse eles baixarem o preço.
Mas pode fazer um efeito contrário, Pode então? ter um efeito contrário também. Nossa, e isso vai impactar diretamente, aí vai impactar mesmo o consumidor, né? Aí, no fim das contas, quando tem essas medidas, sempre acaba sofrendo nós que acabamos pagando a conta, né? E essa medida passou a valer a partir de ontem, né? E, assim, a ideia até que seria boa se seguisse esse raciocínio, então, de reduzir ali, né? Se essa concorrência realmente agora mais justa, que as empresas tentem baixar preço para deixar mais interessante a compra dos seus produtos, fazer com que o consumidor busque comprar aqui internamente. Vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver na prática. Se vai dar certo e se vai fazer a diferença e estimular o pessoal realmente a comprar aqui. Exatamente. Né? Que faz. Então, olha, gente, sempre como o Marcos Vinícius fala assim, primeiro de tudo, pesquise, né? Pesquise, continue pesquisando. Às vezes tem coisas que você olha fora e vê o preço, mas não vê o preço final. Quando você adiciona no carrinho, que aí coloca os impostos, tudo, aí que você nota, porque tem locais que você compra e já inclui os impostos, inclui tudo, aí você tem ideia realmente de quanto vai sair, né? Exato, evitar comprar no impulso, fazer as comparações, então às vezes olha online, olha na loja física, então fazer com calma. Tá mais competitivo o preço pra gente, né? A gente espera. Opa! Marcos Vinícius, bom, foi muito bom ter você aqui hoje com um tema, nossa, super atual. Esse tá saindo do forno, né? Esses Verdade. 3% aí tá saindo do forno. Verdade. Semana que vem está aí de volta com mais temas aí pro pessoal, sempre priorizando a economia, né? Com certeza, o bolso das pessoas aí. Isso, e esse foi mais um Modo Economia com Marcos Vinícius. E no próximo bloco, Justiça determina o transporte de pacientes renais em Mogi após interrupção. E mais, Dr. Bactéria tira suas dúvidas sobre botulismo. Fique aí que é rapidinho. Se você não sabe o que é botulismo, espera aí depois dos comerciais que a gente se explica. Priscila, dona de restaurante, estava preocupada com os escorregões e quedas frequentes de seus colaboradores na cozinha. Além de riscos à integridade física, ela sabia das sanções trabalhistas que um acidente poderia causar. A solução apareceu quando Lurtinha, uma das suas cozinheiras, sugeriu que ela procurasse a Caema EPIs. A Caema, com mais de 30 anos de experiência, oferece uma vasta linha de calçados antiderrapantes e outros EPIs essenciais para restaurantes, lanchonetes, padarias e mais, incluindo luvas de temperatura, anticorte e roupas para câmara fria. Priscila entrou em contato rapidamente e, com o apoio da Caema, hoje ela pode dormir tranquila, sabendo que está garantindo a segurança de sua equipe com quem entende da arte de servir. Pelos trilhos da história, Suzano se renova, passo a passo sem cansar, muito pra comemorar e muito mais para viver. Suzano se transforma em cada amanhecer, reconstrói o seu caminho, refaz o seu destino e o futuro acontecer. Muito mais pra se viver, muito pra se celebrar, muita força nossa gente, Suzano segue em frente, temos mais a conquistar. Muito mais pra se viver, muito pra se celebrar, o futuro é da gente, Suzano segue em frente, é mais 70 a conquistar. Suzano, 76 anos, muito mais pra se orgulhar. Justiça determina a retomada imediata do transporte de pacientes renais em Mogi das Cruzes. A decisão obriga a empresa Transparque Limpa a retomar em até 24 horas o transporte de pacientes. A paralisação do serviço, considerado essencial, afetou cerca de 130 pessoas. E, gente, é muito essencial.
A Prefeitura informou que a empresa é responsável pelo transporte de pacientes dentro do município e também para clínicas em São Paulo. A paralisação começou no dia 3 de abril e prejudicou diretamente a rotina dos pacientes que têm na hemodiálise um tratamento vital. A Secretaria de Saúde precisou remanejar vans e motoristas para não interromper o atendimento, mas houve atrasos e desgaste dos pacientes, muitos deles já em estado frágil. O empresário responsável pela empresa, Benedito Macei, afirma que os pagamentos por quilômetro rodado são insuficientes e alegou prejuízos. Ele diz ainda que protocolou um pedido de reequilíbrio financeiro em fevereiro, negado pela Prefeitura em março. A decisão da Justiça impõe multa diária de R$ 5.000 até o limite de R$ 300.000, caso a empresa não cumpra a ordem. A Prefeitura segue analisando o pedido da revisão contratual, mas reforça que a interrupção sem aviso fere o contrato e coloca vidas em risco. Não importa, gente, qual é o erro e se precisa desse reajuste. Sempre quem é afetado no final das contas é a população, né? Uma realidade dura que mostra a importância de contratos bem gestionados em serviços tão cruciais. E enquanto o setor de saúde pede socorro em Mogi, a segurança é motivo de alerta em Arujá. Uma fotógrafa teve equipamentos furtados de casa enquanto viajava. A polícia investiga o caso, que ganhou repercussão nas redes sociais e acende o alerta sobre o aumento de furtos na cidade. Marci Freire, fotógrafa profissional, acompanhou o crime em tempo real por câmeras de segurança. O prejuízo inclui câmeras, notebook e cartões de memória com trabalhos ainda não entregues. E o crime não parou aí. O criminoso entrou em contato com a vítima ainda no dia seguinte, tentou fazer chantagem, exigindo que ela removesse as publicações no caso para devolver os itens. Além desse caso, outra família de Arujá também foi vítima de invasão no mesmo mês. Os casos aconteceram durante viagens e, mesmo com monitoramento, os criminosos agiram sem receio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os 2 primeiros meses de 2025 já registraram 146 furtos em Arujá, o mesmo número de todo o primeiro trimestre do ano passado. Ainda aguardamos respostas das autoridades sobre as medidas para combater essa onda de crimes. Infelizmente, a gente tem que se antever aí aos crimes e às vezes pedir para algum vizinho, para algum parente, deixar a luz acesa, pedir para alguém ir diariamente ou a cada 2 dias para ir na casa ali das pessoas para antever e parecer que tem gente ali dentro, né? Fazer o quê? Enquanto isso, muitos moradores relatam uma sensação crescente de insegurança, uma realidade que precisa de respostas rápidas. E falando em resposta rápida, em Itaquá, uma iniciativa na saúde busca agilizar o atendimento a quem está na fila. Itaquá realiza um mutirão vascular e atende 60 pacientes pelo programa Agiliza SUS. Após a avaliação clínica, os pacientes foram encaminhados para exames complementares. Procedimentos cirúrgicos, caso necessário, serão agendados em seguida. Segundo o prefeito Eduardo Boigues e o secretário de Saúde Gabriel Rocha, a meta é zerar a fila de espera com atendimento ágil e eficiente. Lançado em fevereiro, o programa já registra mais de 9.500 atendimentos. Uma boa notícia para quem espera por cuidado e atenção na rede pública de saúde. E olha, agora é hora de mudar de assunto e continuar falando sobre cuidados. O Dr. Bactéria está aqui para falar sobre botulismo. Você não sabe o que é? Então confere aí com o Dr. Bactéria. Bom, nós tivemos há pouco tempo um caso na Bahia. Aliás, não foi um caso, foram vários casos. Com 5, acho que no total foi em torno de 5 casos com 2 mortes. Né? Por causa de botulismo, que as pessoas comeram mortadela de frango. Né? Mortadela de frango, existe a possibilidade? Então vamos explicar para vocês aqui como é que se dá o botulismo. Gente, isso daqui é uma bactéria chamada Clostridium botulinum. Clostridium botulinum. Para você ver o aspecto dela, imagina, não dá amendoim não, tá? Isso aqui é só para você imaginar como é que ela parece. Imagina um amendoim com a casca. Tá? A bactéria Clostridium é a bolinha do amendoim que está dentro da casca. Imagina, aquela casca é o que a gente chama de esporo. O que é esporo? Uma forma de resistência. Né? Enquanto ela está lá dentro, ela está paradinha, está hibernando, como se fosse um urso na caverna. Está paradinha, não produz veneno, não produz toxina, não produz nada demais. Está paradinha. O problema é quando ele tem condições de sair, abrir essa caixa, essa casquinha, sair para fora, aí ela começa a viver e começa a produzir o veneno.
Só que ela não faz direto. Olha, no ambiente, gente, nós estamos todo dia, nós estamos com contato com essa bactéria, que é o Clostridium botulinum, só que no esporo. Ele não faz nada, você pode comer um caminhão dessa bactéria, um caminhão inteiro, que não vai, você nem vai saber que teve. Nas tuas fezes tem, não te causa nenhum mal, né? O problema é quando ela sai, mas para sair, ela precisa ter o quê? Então vamos falar as características. Precisa ter proteína, pode ser proteína vegetal, proteína animal, tá. Precisa ter líquido, precisa ter água, não pode ser muito ácido, né? Não pode ter pH abaixo de 4, 4,5, tá? Não pode ser ácido. E tem que ter uma anaerobiose total. O que é anaerobiose total? Falta de oxigênio, tá? O oxigênio é tóxico para ela. Tá? Se ela está naquela casquinha lá dentro, ela abre um pouquinho, dá uma olhada, tem ar, ela fecha de novo e não sai. Né? Então vamos ver aquela ideia, aquele palmito que é vendido em tora de palmito mesmo, lá na estrada. Esse, espera um pouquinho, ele pode ter proteína, pode ter água, só que ele está na presença de ar. Então nunca vai dar botulismo, esse daqui. Né? Mas espera um pouquinho, se eu pegar esse palmito e colocar no frasco, uma conserva, frasco de vidro, né? Ou uma lata, você não vai tirar oxigênio? Você tirar oxigênio, puxa vida, então olha, tem água, tem proteína, não é ácido, né? Porque você colocou vinagre, o picles, por exemplo, você colocou ácido acético, vinagre, já não tem perigo, que acidificou. No palmito já não, palmito aspargo, já não teria essa acidez. E oxigênio, você retirou. Se tiver essa bactéria, ela vai ter condições de quê? De sair dessa casquinha, aí que mora o perigo. Ela está lá dentro, o seu oxigênio tal começa a viver, começa a produzir toxina, veneno que fica no produto, né? Tá lá, você vai pegar, abre o frasco de palmito, pega um palmito e come, né? Você está comendo essa toxina. Essa toxina vai para o teu intestino, vai para o cérebro, né? Carne circulatória, chega no cérebro e dá uma ordem para o seu organismo para parar com toda a sua musculatura. Qual é a musculatura? Vamos ver. O que tem musculatura? A sua deglutição. Parou? Você tem aqueles movimentos peristálticos, né? Que vão levando a comida. Ela para. Então você tem que comer por sonda. Né? E um que é terrível, você tem um diafragma, que esse diafragma que faz a sua respiração funcionar ou não. Sobe e desce. Não é o músculo? Para de respirar. Quer dizer, botulismo, se a pessoa não morrer, aleja. É perigosíssimo. Mas o que pode fazer então com o palmito, gente? Por exemplo, palmito, aspargos, isso. Essa toxina, esse veneno que está lá dentro do frasco, ela é o que a gente chama de termossensível. Tá? O que é termossensível? Não resiste a temperatura alta. Então você ferveu por 10 minutinhos, já está eliminada essa toxina. Então, sempre que você tiver palmito, aspargos, isso, antes de comer, ferva até para utilização para colocar na pizza. Né? Existe uma substância que são colocadas em alguns frios, que é chamado nitrito. A mortadela, ela não tem aquela cor vermelha, ela tem a cor esbranquiçada, ela fica vermelha por causa do nitrito. A salsicha, a linguiça, ela fica com essa coloração vermelha por causa do nitrito. Só que o nitrito não tem somente a função de tornar vermelha a carne, ela tem a função de impedir que esse Clostridium botulinum ele se desenvolva. Né? E olha que importante. Então quer dizer que todos esses frios tem linguiça, tem presunto, tem salsicha, tem, só que a mortadela de frango, ela tem uma característica de ser branca, quer dizer, não tem nitrito. Essa foi a razão que tem o botulismo com essa mortadela. Se eles tivessem fritado a mortadela, teria eliminado a toxina. Mas como deu esse perigo. É um perigo comer esses frios que não tem o nitrito? Olha, gente, sinceramente, perigosíssimo. Se eu fosse você, não comeria. E a gente não poderia encerrar o jornal sem essa atualização.
aconteceu o velório do ex-goleiro Manga no Rio de Janeiro. A despedida aconteceu durante toda a manhã e contou com a presença de familiares, amigos e torcedores que fizeram questão de prestar a última homenagem a um dos ídolos mais marcantes na história do futebol brasileiro. Fica o legado de um gigante das traves e a saudade de uma geração apaixonada pelo esporte. E a gente fica por aqui, uma ótima noite para vocês. A apresentação desse jornal é cedinho às 7h30 da manhã. Lá no nosso portal você acompanha as notícias atualizadas, olha que tem muita notícia aqui da região. E no YouTube da TV toda a programação da Rede Alto Tietê. Não deixe de se inscrever. Ah, spoiler, viu? Vem promoção da Páscoa aí para vocês. Acompanhe nas redes sociais. Até amanhã.